Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, as estratégias para que você tenha uma oficina organizada e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador, pessoa responsável por fazer as perguntas no podcast. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também o criador aí da Mecânica da Mente, que tem ajudado donos de oficinas a mudarem seus resultados, partindo do pilar principal, que é ele mesmo, com o conceito de que se você muda, tudo muda ao seu redor. E isso está sendo aí, de uma certa forma, muito necessário aí nos dias de hoje, né? Onde a maioria das pessoas sempre culpam os outros e esquece de olhar a si mesmo, mas a gente vem fazendo esse trabalho bem bacana aí. Exatamente. Hoje o tema do podcast é bloquinho de carnaval. Não, brincadeira, gente. Hoje o tema é o seguinte: o tamanho do seu sonho, o tamanho do sonho da sua oficina, né? Para deixar mais claro, o tamanho do seu sonho depende do tamanho do seu time. Nossa, o que isso tem a ver? Que isso tem a ver com deixar uma oficina organizada, lucrar mais? Bom, a gente já vai falar sobre isso, vocês já vão entender, né? Que assim, eu gosto sempre de dar esse contexto, mas eu dou que vai sempre mais a fundo. Se você quer ter lucro, para poder ter paz, para poder ter tempo para curtir com a família, se você quer ter a oficina organizada, né? Às vezes a paz não vai estar em dinheiro, a paz para o dono de oficina que está escutando a gente aqui hoje vai estar em ter uma oficina que não precisa exigir dele assim em 110% do tempo. Né? Porque às vezes o cara tá até dormindo e tá sonhando lá com a mão apertando o parafuso, tirando o filtro ali de alguma coisa. Então, assim, tudo tem a ver com o colaborador, porque provavelmente você, quando criou a sua oficina, você imaginou como seria esse sonho de ter a sua oficina. E muitas vezes você imagina a oficina de um jeito que é o seu sonho. E tudo isso aí depende dos colaboradores, né? Igual o Du pediu aqui. Du, para a gente ir mais a fundo agora, que eu dei só essa geral, né? O tamanho do seu sonho depende do seu time. E para você ter esse time, para você ter a oficina organizada, para você estar lucrando, depende disso aí, para você conseguir ter seu sonho. Mas vamos lá. Por que exatamente o tamanho do seu sonho está relacionado com os colaboradores? Explica para a gente, por favor. Muito bem, William. Então vamos lá, vamos partir aí de um princípio, de um algo, né? Muito importante, que é o quê? Né? Sempre que eu posso estar em alguns cursos presenciais, eu gosto sempre de, às vezes, pedir uma palavra para poder saber ouvir um pouquinho, porque o trabalho que a gente faz aqui para ajudar dono de oficina não está muito relacionado ao Eduardo, está relacionado aos donos de oficina. A gente gosta de ouvir muito, né? Para saber se bate um pouco com a minha história e poder, de uma certa forma, aí, trazer esse auxílio, essa ajuda. Na maioria dos casos, sim. E o mais impressionante é que dentro daqueles treinamentos ali de de injeção eletrônica, né, um curso ou outro, eu sempre faço aquela pergunta, né? Qual que é o maior desafio dentro da oficina? Né? A hora que alguém fala assim, é colaborador, é pessoas, aí já vira uma unanimidade. Tem gente que levanta até os pés, não levanta só a mão, não. Levanta até os pés. Não, isso daí é porque está difícil, porque não tem qualificação no mercado, e ttt. Aí eu falo, tudo bem, vocês estão aqui se aprimorando, buscando a parte técnica, mas no último ano aí, nos últimos 365 dias, o que é que você tem feito para melhorar isso? Quantos cursos você tem feito para saber sobre pessoas? Né? Quantas palestras, quantos livros você tem procurado aí saber
para entender um pouquinho mais de pessoas. Praticamente zero. Aí é onde eu entro, né? Se você quer mudar a história desse jogo, então, se você não está tomando nenhum tipo de atitude, o resultado vai ser praticamente zero. Vai continuar como a maioria dos brasileiros, sempre culpando o outro, né? Agora, entrando aí na pergunta do, do William, né? Na Tagma, até baseado em cima aí do fato de eu ter jogado bola, né? Eu sabia que tinha que construir um time. Mas a maneira como ia ser construído esse time aí é que realmente se tornava um grande desafio. Não era um líder muito preparado, né? Não era muito bom em lidar com pessoas, mas mesmo assim a gente continuava aí nessa luta constante aí para chegar num denominador comum. Um sonho eu tinha, né, de ter a Tagma, né, muito bem organizada, mas para isso, né, era necessário ter pessoas ali do meu lado, né? Essa frase que o William iniciou aí, né, do sonho grande precisa ter um time, é até baseado em cima do livro lá do Beto Sucupira, né, do sonho grande. Então, para você ter tanto que na escala, para você atingir o seu sonho grande, você ter pessoas ao seu lado para te ajudar a realizar isso, está no tópico número um ali, como de uma importância fundamental. Se você não tiver pessoas do seu lado, dificilmente você vai conseguir atingir um resultado positivo aí. Então vai ter que começar a analisar e pensar de uma maneira totalmente diferente. Fui consultar minhas anotações aqui, e isso é um fato bem importante, porque assim, das pessoas com quem nós interagimos durante o evento que a gente faz antes do lançamento da próxima turma da Mecânica da Mente, com os alunos da Mecânica da Mente, assim, em média, 60% dos donos de oficina reportam ter pelo menos um colaborador. Ou seja, a maioria, né? Não é só o 51%, é um percentual ainda grande. Da metade tem um colaborador. E por que essa metade sofre tanto com isso? Porque você quer ter o time grande, né? Então, não é que você quer ter o time grande, desculpa. Você tem aquele sonho grande de ter uma oficina daquele jeito que você quer, mas você não está olhando para o quê? Para a base, né? Do que vai te ajudar a construir esse sonho. Você falou uma coisa que, nossa, quando eu faço lá o onboarding com os alunos, a gente conversa, bate um papo, explica como que acessa e tal, e eu pergunto para eles, né, o que tá te incomodando mais hoje? E olha, no começo, quando a gente começou a conversar sobre isso, da oficina, eu lembro que você falava, eu achava que era um pouco assim, não é a palavra certa, exagero, mas eu achava que era um pouco tipo, não, acho que o Eduardo está muito imerso nesse mundo, né? Nos grupos a gente fica no ciclo e fica ouvindo, mas não é. Tá? O que eu ouço dos donos de oficina? Ah, a molecada não quer trabalhar, não acha o mecânico bom, quem acha quer cobrar muito caro. Cara, isso tá demais. E, assim, por que isso está limitando o sonho do dono de oficina de ter essa oficina dos sonhos dele, de ficar preso repetindo isso, isso, isso? Aí entra num ponto aí em específico, né? A questão cultural, William. Isso aí, de uma certa forma, pode ser que seja, né, no país inteiro ou até fora do país, que eu conversando aí com o Camilo, que está junto aí, né, existe lá. Então, o que que acontece, William? É necessário cair numa realidade aí que é o seguinte, né? Quem é que forma as pessoas ao longo do tempo, né? Numa escala, se a gente for analisar, o certo é a família preparar a pessoa, né, ali para a vida, para o mercado de trabalho, né? Eu tenho a minha mãe que ela sempre falou muito assim, olha, você tem que trabalhar, você tem que dar o seu melhor,
aquilo que você for fazer, você tem que ser muito dedicado, você tem que estudar, você tem que se capacitar. Minha mãe falava muito isso, né? E aí, conforme vai passando o tempo, saindo ali da família, você vai ter a escola, né? Aí a escola, o certo seria ela complementar isso, né? Para você ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ter que buscar uma qualificação técnica para entrar no mercado de trabalho. Aí depois disso daí veio o quê? Aí veio, né, a igreja. Às vezes as pessoas imaginam, né, que a igreja tem que ser um formador, falando de Deus ali, tem que trazer, né, um conteúdo para você dar o seu melhor, para que Deus possa abençoar, né? E às vezes o que que acontece? Nenhum desses, por um acaso, de uma certa forma, possa encaminhar. E aí acontece o quê? Aí ou ele vai cair na empresa, porque ele vai ter que trabalhar, aí a empresa vai ter que ter a função de ensinar a pessoa ou a própria vida, que seria a quinta, né? A quinta parte aí. Então, se isso daí, de uma certa forma, às vezes a família está falhando, a escola está falhando, né, a igreja está falhando, o que que vai acontecer? Vai cair para dentro aí das nossas empresas, dentro da nossa oficina, para a gente, de uma certa forma, treinar. Eu sou uma prova viva disso, né, porque eu sou uma pessoa que eu fui treinada dentro da oficina, não tinha nada a ver com a mecânica, né? Não sabia, assim, meu pai caminhoneiro, uma vez ou outra ajudava ele ali, né, a fazer um servicinho básico, mas interesse -10, não era nem zero, né? O interesse era -10. E ali depois, quando mais para frente ali, quando eu resolvi encerrar a parte ali do futebol, o meu amigo, que era meu empresário, por ele ter oficina, ele me trouxe para dentro da oficina e ele me ensinou. E ele me ensinou pautado em cima de conceitos básicos que, de uma certa forma, deu muito certo. Então, hoje, para estar falando isso para dono de oficina, que ele vai ter que treinar, que ele vai ter que, de uma certa forma, se está com um grande desafio de encontrar pessoas capacitadas, ele vai ter que ser um capacitador. Vai ter que começar a criar essa habilidade de lidar com pessoas e a capacidade de ensinar as pessoas para poder complementar o seu time e atingir o seu sonho grande, que é levar a sua oficina num patamar que ele tanto deseja, de organizado, de uma oficina que gire. Então, assim, pelo fato de eu ter sido treinado, né, na época que eu comecei, William, o meu amigo já simplesmente ele falou, ó, faz o seguinte, velho, eu não, já não esquece a carburação, que isso daqui não é o futuro, já começa a se dedicar e aprender o que eu vou te passar da injeção eletrônica. Então, isso foi o que ele me ensinou. E ali ele foi me ensinando outras coisas, e eu sempre prestando atenção na, na parte ali da injeção eletrônica, e acabou que em curto espaço de tempo eu me tornei um profissional muito bem qualificado nessa parte, não só na parte mecânica, mas na parte de injeção eletrônica. Então, hoje, o mesmo desafio que os donos de oficinas enfrentam, né, relacionado à falta de mão de obra, eu também sofro com isso, mas com uma diferença. Eu não tenho tempo para estar reclamando. Eu não vou ficar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não sei o quê. Não. Eu já vou, de uma certa forma, como um olheiro de futebol, né, caçando aí as pérolas que tem por aí, a gente acaba, de uma certa forma, olhando, né? Estamos treinando dentro da Tagma um rapaz que ele era um motoqueiro de autopeça, mas ele conversava muito bem, via que era um cara muito proativo, ele se preocupava ali quando, né, ele simplesmente assim, ele olhava quando a peça estava errada, ele, meu, me dá a amostra, vamos conferir aqui, e eu percebi uma certa habilidade nele e fiz uma proposta. Falei, você não está afim de sair de motoqueiro para você aprender a profissão? Aí ele, meu, é uma boa. A gente conversou, né? Ficou um bom tempo aí conversando. Ele aceitou, saiu da empresa lá da autopeça e hoje ele está na Tagma completando, se não me falha a memória, ele já está aí encerrando o período de experiência. Ele vai ser efetivado, está sendo treinado não só por mim, né? Mas o mais legal é que está sendo treinado de um algo que aí depois eu falo, William, não é só a parte técnica, não. Aí eu achei ele falando aí, isso aí é
Sempre tem bênção, né, no meio do caminho aí, Chico. E eu ia até perguntar isso, mas antes de ir, eu lembrar outra coisa. Você foi treinado 2 vezes. A parte técnica, quando você entrou no ofício, e a parte da gestão. Você aprova, duplamente prova que você pode ser treinado. As pessoas são treináveis, né? Exatamente. Você, quando saiu do esporte, veio para a área técnica, do, saiu do esporte e veio para a área da reparação automotiva, você foi treinado. Então, o dono de oficina que está ouvindo aqui a gente agora pode fazer igual você fez. Cara, você pode encontrar pessoas querendo te ajudar em qualquer lugar. Às vezes ela só não está enxergando essa oportunidade. E agora o outro lado, que a gente falou. O dono de oficina tem que aprender a lidar com pessoas. Ah, Eduardo, é muito ruim, eu não sei. Cara, você é treinável também para que você possa aprender a tirar o melhor de cada colaborador. Para que você possa, novamente, atingir o seu sonho de ter oficina dos seus sonhos. Não importa o tamanho. Para quem está ouvindo aqui, às vezes para uma pessoa pode ser uma garagem pequenininha com 2 colaboradores e 2 carros ali, só bem organizadinho, do jeito que você quer ali, só atender carro da Porsche, por exemplo. Cara, é uma oficina pequena, mas você atende o seu sonho que é atender carro da Porsche. Ou pelo contrário, tem gente que quer ter aí 5, 6, 7 oficinas, criar uma rede de autocenter, tranquilo, mas tudo passa pelo quê? Colaboradores, como a gente está falando, e você vai ter a paz e a tranquilidade. Du, seguindo nessa proposta, né, o sonho é de cada um, mas você é treinável para que você consiga tirar o melhor disso aí. Então, assim, você falou, né, a gente está desmistificando, cara, você pode achar a mão de obra em qualquer lugar, né, porque você precisa de um time, mas por que é tão importante o colaborador no geral para você atingir esse sonho de ter a oficina dos seus sonhos, de você ter paz, e com o seu sonho você poder ter paz e o dinheiro para desfrutar do jeito que você bem querer. Então, o William, tem mais um ponto aí que você falou que foi bem legal, né? Ninguém nasce mecânico, tá? Você se torna mecânico, ninguém nasce médico, a pessoa se torna médico. Ninguém nasce advogado, ela se torna advogado, né? Então tem que entender que existe uma paixão por trás disso, do qual você se torna treinável, né? A gente falou aí que eu acabei, assim, eu fui inserido no esporte, né, pelo meu vizinho, um amigo meu. E ali jogava, brincava ali no quintal até o dia que eu fui jogar futebol na rua e um amigo meu falou: Meu, provavelmente você vai ser um bom jogador de futebol se você treinar futebol de campo. Então eu fui treinado para se tornar jogador também. Aí fui treinado para se tornar, né, um mecânico e fui treinado para se tornar um gestor de oficina, né? Então tem que entender que isso daí, né? A maioria dos amigos donos de oficina, se eles são quem são hoje, é porque eles foram treinados, seja por alguém ou um autodidata. Tem a lógica ao longo da jornada de mecânico eu me tornei, né? Eu corri atrás para querer aprender quantas coisas eu ali sozinho na Tagma, eu falei, meu, nunca fiz esse tipo de serviço. Enfiava a cara, ia lá e fazia. E depois criei essa paixão por treinar e desenvolver as pessoas, né? Até em cima, vamos ver se eu vou acertar aqui a resposta da pergunta que você fez, né, William? Nil, se você quer ir longe, né, dá para ir sozinho? Dá, mas você não vai conseguir ir com o mesmo gás, né? Da mesma maneira que o jogador de futebol, ele tem prazo de validade a sua carreira, o mecânico também tem prazo de validade, né? Então, se você ficar sozinho ali, você vai chegar um tempo que vai vir o cansaço, vai vir a fadiga, vai vir de uma certa forma aquela história que muita gente também fala, eu já estou velho para isso. Por que que tem muitas oficinas que acabaram parando no tempo? Porque o cara fala assim, ah, meu, não, já não tenho mais pique para estudar. Por quê? Porque praticamente ou ele foi centralizador ou ele ficou sozinho nessa jornada. Então, para ele atingir aí um bom desempenho, né, ele vai precisar ter pessoas. Então, assim, sozinho você vai conseguir? Vai.
né? Agora, se você for acompanhado, você vai mais longe ainda. Agora, se for acompanhado das pessoas certas, aí com certeza você vai chegar num ponto muito satisfatório, que é o quê? Tendo uma oficina organizada e lucrando. Mas para você ter as pessoas para te ajudar e ter as pessoas certas, vai ser necessário você ter que ter outras ferramentas, né? Você vai ter que começar primeiro a ter uma ferramenta de você entender a você mesmo melhor para poder entender as pessoas. Era baseado mais ou menos em cima disso a pergunta que você fez, William? É, por que que é importante você ter os colaboradores para você atingir o seu sonho de ter a oficina dos seus sonhos? Sim, sim. Ah, e outra coisa, William, né, para você entender um pouco das pessoas, olha só como primeiro você tem que entender você. Se for analisar, para que você foi, né, criado por Deus? Você foi criado por Deus para você se relacionar com o Criador. Só que também é necessário que você entenda que Deus não criou o homem só para se relacionar com ele. Ele criou o homem também para se relacionar entre os seus pares, entre os seus ambos, entre os seus parecidos. Então, assim, a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Não é só se relacionar com as pessoas que a gente gosta, né? Que a gente ama. Ah, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, né? Os meus melhores amigos. Não, você vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas no geral. E conforme vai passando o tempo, né, você vai ter que ir entendendo o que que eu posso fazer para melhorar o relacionamento, né? Aí entra no que a gente tem hoje, né? O comportamento técnico ele é muito bom, mas a parte comportamental pessoal ali ela é muito importante. Às vezes você vai ser uma pessoa que vai, de uma certa forma, educar uma pessoa que não tem esse tipo. Por exemplo, esse rapaz que a gente está treinando na Tagma. Eu falei para ele o seguinte, eu falei, da mesma maneira que você está crescendo muito bem profissionalmente, né, tecnicamente, você tem mais uma obrigação a fazer. Você tem que procurar se conhecer melhor para se relacionar com as pessoas, para você treinar o seu técnico e o seu comportamental. Se você só for no técnico, o seu comportamental for baixo, aí entra num ciclo que é muito normal de acontecer. Eu tenho certeza que a maioria dos donos de oficinas aqui vão concordar comigo. Vocês contratam pela parte técnica, mas demitem, acho que 90% por conta da comportamental. O cara não se comportou direito, não tem um bom caráter, não tem, né, não sabe lidar com os outros companheiros, ou tem algum, né, problema de desvio comportamental. Ah, quebra as coisas, esconde, é muito mentiroso. Então, não é a competência técnica, às vezes, que ele é retirado da empresa, é na competência comportamental. E para esse colaborador, eu vim falando para ele, como que você pode melhorar? Primeiramente, respeitando os outros, né? Respeitando que você está com outras pessoas dentro do mesmo ambiente, de que você está aqui da mesma maneira que eu estou servindo você, né? Te dando uma oportunidade para você aprender uma profissão. Então, ali eu fui falando pontos, né? E contando um pouco da minha história. Eu falei que o meu pai, pelo fato de ser caminhoneiro, ele ficou muito tempo fora, o que me prejudicou muito, né, na minha juventude, o fato de eu não ter meu pai, não tinha minha referência masculina ali. E isso trouxe um problema para mim a respeito do quê? Um problema de eu ser muito irritado, né, sabe? Foi a ausência do meu pai. Mas depois, quando eu casei, que eu tive minha filha, eu não queria passar para ela o que eu passei com meu pai, né? Meu pai não fez por maldade, né? Ele fez porque é o trabalho dele, para não deixar a gente passar necessidade, ele fez isso. Então, o que que aconteceu? Eu comecei, junto com o meu irmão, a gente escreveu uma história diferente. Então, a gente começou a ficar muito próximo das nossas filhas. O meu irmão também tem uma filha mulher, e eu ficar muito próximo da Duda, para ela ter marcado na mente dela, né, no emocional dela, um pai presente, um pai que de uma certa forma brinca com ela, está sempre presente, conversando com ela. Então, a gente escreveu uma história diferente. E nisso que eu estava conversando com esse colaborador, contando da minha história, ele começou
a se emocionar, né? Eu sei que, assim, eu vejo sempre ele falando da mãe, nunca falando do pai, mas ele começou a se identificar com alguma coisa, ele ficou ali emocionado, e eu falei, Deus nos dá uma nova oportunidade todos os dias de escrever uma história diferente, né? E se é isso que você tem que fazer como missão, como uma parte do propósito seu aqui na Terra, tá aqui, ó, aprenda a se relacionar com as pessoas. E ali passei mais algumas coisas para ele, e a gente está, né, observando ele, e ele está tendo, né, um resultado muito bacana, que ele começou a servir mais os colaboradores, né, ser mais ali proativo em auxiliar. Então, assim, isso daí só foi desenvolvido, por uma experiência pessoal minha e porque eu também estudei, né? É para saber a respeito de pessoas, li livros, né? Um livro do Tiago Brunet, exatamente, né? A sua maior dor faz parte do seu propósito, né, Sheila? Então, a maior dor talvez se era ele, lidar com as pessoas, hoje, né? Isso já se torna melhor. Então, assim, é entender. Tem um livro do Tiago Brunet que chama Especialista em Pessoas, que é muito bom. Se você digitar ali no YouTube, né, palestra, né, sobre bons relacionamentos, como se relacionar com as pessoas, você vai ter qualquer coisa que você colocar dentro da sua mente, dentro do seu consciente, para ir para o seu subconsciente, porque o dono da oficina, por que ele tem uma habilidade muito grande de resolver problemas na área da reparação automotiva, descobrir defeito de carro, descobrir defeito de injeção, de suspensão, porque ele busca muito entender como funciona o motor, aí ele entra no consciente, porque ele está consciente de que ele precisa aprender sobre aquilo, e aquilo vira um loop tão grande que ele vai entrando para o subconsciente. Então tem muita coisa que nós, né, donos de oficina, a gente faz, né, pela livre e espontânea vontade, assim, automático. Ah, tal coisa, não sei o que. Meu, não precisa às vezes utilizar um osciloscópio, uma determinada ferramenta. A minha cabeça já trabalha de uma forma tão louca para descobrir um defeito lá, né, da injeção eletrônica, injeção direta, um procedimento que você vai fazer lá para saber se o bico está gotejando ou não. Meu, a gente já na cabeça ali no subconsciente já tem aquilo, você trabalha, já consegue fazer um teste no próprio motor do carro para fazer com que isso aconteça, e você utilizando uma outra ferramenta complementar, você consegue. Então, quando você começa a estudar sobre pessoas, você tem que ser intencional, tem que lidar, né, de uma maneira intencional. Você fazer um dos ensinamentos de Jesus, que é você servir o próximo, é você servir o seu colaborador. Quando você começa a servir e ele começa a corresponder acerca disso, já sai do consciente para o subconsciente para você cada vez melhorar isso, né? Então, se você pegar esse ensinamento de Cristo, né? Você vê lá, né? Tem até aquela imagem muito bonita, não só da Santa Ceia, mas aquela imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Por ser quem era, né? Vindo da onde veio, ele sabia muito bem quem eram os 12. Na hora que ele estava lavando o pé, ele sabia que ele estava lavando o pé de Judas, que era a pessoa que ia trair ele, né? Quando ele lavou o pé de Pedro, ele já sabia que Pedro ia negar ele naquele momento ali em que Jesus ia ser preso. Então, como ele lidou com isso? Ele nunca tratou, né, de uma certa forma com desdenha, não, pelo contrário, ele continuou servindo até a escolha de cada um em fazer o que fez. Judas vender, né, mostrando para os soldados quem era Jesus por um saco de moedas, né, e Pedro negando ele 3 vezes ali no momento. Então, o dono de oficina tem que entender que um dos segredos para você aprender a se relacionar com as pessoas é você criar no seu consciente, para se aprofundar no seu subconsciente, aprenda a servir as pessoas. Você já sabe que na sua oficina você serve as pessoas, você serve o cliente, né? Quando o cliente leva o carro na sua oficina, você está servindo o seu cliente, né? Então você já está trabalhando, né? Como dizem muitos players aí, né? Os influenciadores aí, como que é? Influencers, né? Fala aí, pega a chave aí, né? Pega esse código, pega isso, pega aquilo, pronto.
Pega essa ferramenta muito importante aí que está na cara de todo mundo, porque a gente vive num país, né, praticamente cristão. E como que eu posso colocar aí? Acho que um dos pontos fortes do cristianismo é você servir ao próximo. Então você já serve o seu cliente, começa a servir o seu colaborador, começa a trazer, né, situações diferentes no dia a dia para que ele possa aí ser muito abençoado aí de você servindo ele, e aí automaticamente ele vai servir a empresa e vai servir os clientes também, né? Então, uma parte aí, William. Edu, o dono de oficina que está ouvindo a gente agora pode estar pensando o seguinte: tá bom, Eduardo, eu vou servir aos meus colaboradores, aos meus clientes, à minha família, para ser uma pessoa melhor. Só que, Eduardo, eu estou no olho do furacão. Você sabe como que é uma oficina? Eu não consigo parar para respirar. Como que eu posso começar a fazer isso? Porque eu não enxergo solução nesse momento. Aí é o seguinte, aí você vai ter que criar, né, um hábito do seguinte: primeiramente, você tem que trazer a consciência para você de que o ritmo que você está levando não é benéfico, não é bom isso, não vai trazer frutos positivos para você. Então é você, sabe aquele negócio lá que o William já trabalhou na área da aviação, ele sabe muito bem, né? Quando acontece um problema ali, sei lá, qualquer turbulência, né? Que ali cai as máscaras de oxigênio, na instrução ali que você recebe no início do voo, eles falam, primeiro você coloca a máscara em você para depois você ter a possibilidade de ajudar uma pessoa que não está conseguindo. Não é você sem máscara tentar ajudar os outros para depois ajudar você. Então, dono de oficina, a primeira coisa que você tem é ajudar você mesmo. E entendendo que esse loop doido vai levar você, né, para uma empresa com caos, uma empresa que de uma certa forma não vai ser autogerenciável e não vai ser organizada e lucrativa. Então, né, toma essa consciência. A partir do momento que você toma consciência, você entende que isso faz parte dos tópicos muito importantes. Você pode dividir a sua empresa, né, a sua oficina, em alguns pontos, né, para você, de uma certa forma, tornar de forma visual. Você pode pegar aqui, ó, desenhar como se fosse uma pizza, né, e você dividir aqui essa pizza em 4 pedaços, né, tá aqui, ó. Quais são os pontos mais importantes que você, quais os pontos mais importantes dentro da sua oficina? Ah, é o pátio. Tudo bem, escreve aqui o pátio. E é no pátio que você vai ter quem? Os colaboradores, né? Colaboradores. Aí você pode mudar. Um outro ponto, atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Ao cliente. Você pode ter na outra parte aqui, né, o financeiro da oficina. Financeiro da oficina. E o outro ponto pode ser o quê? Pode ser aqui, vamos colocar aqui, né, as peças, vai, setor de peças. Ou não, vou colocar aqui setor de organização, né? Setor de organização, que é você manter a estética, a oficina bem apresenta, organização. Então, ó, meu, dividi aqui em 4 pontos do qual você vai. E ali em ações diárias você vai. Se você concentrar na parte dos colaboradores, você pode ter certeza que ele vai ajudar você em outros pontos aqui, porque o colaborador pode fazer um bom atendimento ao cliente. O colaborador, ele pode ser muito importante na parte de você organizar a sua oficina, organizar o espaço físico, ajudar você a tirar aquele monte de cacareco que tem na maioria das oficinas que não tem serventia nenhuma, colocar isso para fora e já começar a eliminar, deixando o espaço mais clean, né? Ajudando você, os colaboradores, a manter, a lavar a oficina, deixar ela mais organizada, né? E a parte financeira também, o colaborador ele pode te ajudar. Te ajudar como? Né, evitando desperdícios, fazendo com que você não tenha um gasto desnecessários, por exemplo, por exemplo, cinta plástica, né? Se você não tomar cuidado, cinta plástica vira mato dentro da oficina.
pasta de lavar a mão, quando você ensina os colaboradores a maneira correta de utilizar uma pasta de limpar a mão, você vai pegar o suficiente para você lavar a sua mão, e não aquele lá que ele vem, ele enfia a mão, pega ali quase toda a pasta, na hora que ele aperta, mais da metade já caiu ali no tanque e lavou a mão e teve um desperdício, né? Então você vê a importância de você dividir, né, fatiar a sua oficina e você dar atenção pelo menos para no mínimo 4 desses tópicos que a gente acabou. O que mais você pode, o William, né, e os demais amigos, para poder, de uma certa forma, motivar, incentivar, né, os colaboradores? É você perguntando qual que é o sonho deles. Se eles estão fazendo parte do seu sonho, você também pode perguntar qual é o seu sonho. E ali você pode ter, né, grandes surpresas que você pode ajudar ele a construir um caminho para que ele possa chegar muito perto do sonho dele. Se ele tem um sonho de ter um carro, é através do trabalho que vai gerar uma renda, é através da especialização técnica dele que ele vai melhorar, vai ser mais bem remunerado dentro da sua oficina, vai ficar mais próximo de realizar o sonho dele. Ou, dependendo como for, você pode ser um canal direto para ajudar ele a realizar esse sonho. O quanto ele não vai ser grato, né, por isso, e o quanto ele não pode melhorar o desempenho dele. Olha aí, ó, Shirley, a gente vai se encontrar, eu, a Roberta, a Duda, lá em Londres, né, ó, junto com a Shirley. Quem sabe viajar junto, né, Shirley? Pegar o Fernando aí, ó, já que é um sonho da Roberta viajar lá para Londres também. A Shirley, que é aluna da Mecânica da Mente, né? Isso é importante frisar isso também. É uma das melhores alunas aí, hein? Só agora que eu me toquei. Aí. Pronto. Edu, para a gente... Sim, você falou, né? Para você ter seu sonho, você ajuda os outros a realizarem seu sonho, né? E, assim, para o dono de oficina que está ouvindo a gente, beleza, você começou a explicar, né? Você faz a pizza, divide a sessão e tal, mas até quando? Até quando? Não, a pergunta é corrigindo assim, até onde o dono de oficina vai sofrer antes de tomar uma atitude para mudar? O que eu quero dizer com isso? Porque tem muito dono de oficina que está lá sofrendo na dor, quase morrendo, né, vivendo de pão e água, mas não está percebendo isso ainda. A minha pergunta é como identificar que, passou da hora de começar a prestar atenção nessa parte para você poder retornar ao seu sonho, para você conseguir realizar seu sonho. William, aí um dos primeiros pontos é cansaço, né? Cansaço mental, cansaço físico. O dono da oficina, às vezes, ele fica cansado, por quê? Porque ele não está tendo um bom resultado por conta até de não ter os colaboradores certos ou não ter colaborador, né? O segundo ponto se você é centralizador. Às vezes você até tem, né, os colaboradores, mas você centraliza muito, né? Você vira aquela pessoa que você quer saber de tudo, não confia nos colaboradores, né? Então, assim, que nem você sabe, né, William? A gente está conversando bastante com o dono de oficina. Quantas vezes a gente não descobriu aí que ele tem colaborador bom dentro da oficina, mas o que estraga é o dono da oficina, né? O que atrapalha o processo aí é o dono da oficina. Então, são esses pontos. Será que você, de uma certa forma, não está confiando em quem trabalha com você, né? Então, isso daí é interessante a gente analisar. Pô, Eduardo, mas eu já tive colaboradores, já ajudei eles, já fiz muita coisa e o cidadão foi embora e ainda me processou. Rapaz, a gente tem que entender que, de uma certa forma, não existe a fórmula mágica para você não passar por esse tipo de situação,
né? O que está ao nosso alcance de fazer, faz. A Bíblia deixa bem claro acerca disso e não mente para nós se dentro ali do grupo dos 12 discípulos a gente teve um que traiu e um, né, que negou. Por que que com a gente também, de uma certa forma, a gente vai ser imune a isso, não vai acontecer com a gente? A gente está sujeito. Toda empresa, ela está sujeito a entrar pessoas boas e pessoas ruins. O que dá para a gente perceber, né, se você tiver uma atenção muito boa, é se o comportamento daquele colaborador não for muito legal, mas ele tem uma parte técnica muito boa, é o quê? É você, de uma certa forma, tolerar muita coisa. Porque, querendo ou não, as pessoas às vezes trazem alguns indícios, né? Você quer ver? A gente percebeu num rapaz que ele estava fazendo o teste dentro da Tagma e tudo que ele perguntava estava relacionado a dinheiro, né? Ah, mas você vai pagar isso? Ah, você paga aquilo? Ah, você paga a hora extra? Ah, não sei o quê? Ah, não sei o que disso? Ah, não sei o que daquilo. Então, assim, até o jeito da pessoa, e ele era um profissional muito bom tecnicamente, ele ia contribuir muito com a Tagma, mas junto com a Roberta a gente percebeu um comportamento dele que de uma certa forma poderia se tornar preocupante futuramente. O que nós fizemos? Não toleramos isso. A gente já desligou ele da empresa o quanto antes. Então, a gente já acabou percebendo. Só que eu vejo que às vezes tem muitos, né, donos de oficina, às vezes, mas eu preciso, cara, ele é bom, ele chega atrasado, ele de uma certa forma ele não respeita muito algumas regras, mas é o cara que mais produz para mim. Aí você pensa, coloca na balança, será que vai valer a pena? Né? Teve um aluno que ele falou assim que ele tinha um colaborador que ele era muito produtivo. Só que era o colaborador que mais quebrava a peça dentro da oficina. Por quê? Porque ele fazia um serviço muito rápido para querer ganhar ali, né, a comissão dele, então às vezes ele quebrava outras peças. Aí eu falei para ele, mas no final das contas, será que realmente ele é produtivo? Porque o que ele produz, de uma certa forma, você ter que comprar peça para colocar no carro, porque você não vai falar para o cliente que estava quebrada essa peça, né? Aí ele falou, exatamente. Então, assim, será que é interessante esse colaborador? E ali eu fui fazendo perguntas para eles, e ele chegou à conclusão de que, apesar de ser produtivo, mas ele não era muito bom. E ali acabou dispensando aquele colaborador, contratou um outro que aí sim trouxe mais resultados para dentro da empresa. Olha só como é interessante olhar esses pontos. Então tem que estar bem atento em relação a isso, né? Desvio de caráter, você pega, se você na sua oficina você tem um regulamento interno, né, com princípios e valores inegociáveis lá na Tagma, né? Princípios olha lá, ó, tem o Jefferson aí. Ó, o Jefferson é o mestre dos automáticos aí, cara, muito gente boa. Então, o que que acontece? Você já começa a perceber. Agora, o fato de você ter tido problema com um colaborador não significa que você vai ter problema com todos os colaboradores, né? A crença, a crença que às vezes você pode desenvolver dentro da sua mente é justamente acerca disso, né? Mas você pode mudar isso daí, você pode continuar investindo, né? Não é por causa de Judas e de Pedro que Jesus desistiu do resto da humanidade, né? De maneira nenhuma. Então, isso daí é um aprendizado que a gente acaba tendo. No nosso meio, pode ser que tenha pessoas, né, que vai, de uma certa forma, nos prejudicar, trazer problemas para nós, mas sem dúvida nenhuma aí, eu acho que tem muito mais gente para ajudar do que para atrapalhar, né? Como diz aquela frase, né? Tem muito mais Deus para dar que o diabo para tomar. Total. E outra coisa, né? A gente está aqui falando, você tem que eliminar essas dores de cabeça, você tem que viver em paz. Até onde um colaborador desse que se diz produtivo, você acha que é produtivo, está te dando dor de cabeça, porque se é tanta peça pesada, vale mais você fazer 3 carros muito bem feitos e 0 retorno do que 5 e você tem que fazer reparo de 2, né? Exatamente. Que aí sua margem de lucro foi pro beleléu. Para casa do chapéu. É isso aí.
Du, para a gente encerrando aqui hoje, hoje, pelo que eu estou percebendo, acho que não vai ter café da manhã com a turma da Tagma, Ah, mas não tem café da manhã com a turma da Tagma, mas eu já vou ali acordar a dona Roberta que a gente vai tomar um café só nós dois. Vai deixar a Duda dormindo e vai ser só o casal hoje. aí, ó, tem o tempo de qualidade do casal. Exato, exatamente. Du, para a gente encerrando então esse podcast sobre o tamanho do seu sonho depende do tamanho do seu time. Opa, peraí, acho que falei besteira, desculpa. Acho que eu confundi duas coisas. Então, tamanho do seu sonho, é isso mesmo, depende do tamanho do seu time. Como que fica a frase do podcast de hoje, para a gente deixar os donos de oficina que estão escutando a gente aí, que estão chegando até aqui, refletirem e começarem a pôr em prática alguma coisa para ter esse sonho, para conseguir atingir esse sonho do sonho dele, da oficina do jeito que ele quer. Muito bem. Acho que o principal, a frase aí é o que a gente tem dentro da Bíblia Sagrada, né? Aquele, né? O maior não é o que é servido, é o que serve. Então, se você quer ser grande, primeiramente você tem que aprender a servir e não ser servido. Então, fica esse ensinamento aí de Cristo, né, que tem dentro da palavra de Deus, para a gente aplicar no nosso dia a dia, e fica essa frase no coração de cada dono ou dona de oficina, que tem a Shirley aí também, né? Para ser o maior, precisa primeiro aprender a servir e não ser servido, certo? Essa é a frase aí para fechar com chave de ouro aí. Então, tá bom. Quero agradecer a participação do Edu hoje, quero agradecer a participação de todo mundo e quero só desejar uma boa semana para todo mundo. Quinta-feira a gente se encontra de novo e cada dia a gente traz um tema novo, vai trazendo mais detalhes sobre algumas coisas, vai contando alguns, não vou dizer segredos, porque assim, a gente vai contando algumas coisas que tem dentro da oficina, da mecânica da mente, para poder ajudar vocês, donos da oficina, a terem uma oficina organizada e lucrar mais em até 90 dias. Beleza? Obrigado, pessoal. E é isso aí. Obrigado, Du. A gente se vê na quinta-feira, né? É nóis, valeu William, valeu a todos aí que contribuíram também aí participando, e que a gente mude, né, um pouquinho aí a nossa visão e aprender a cuidar um pouco mais aí desse fator tão importante que está dentro da nossa oficina, né, que é os nossos colaboradores. E vamos nessa. Valeu, ótimo dia para vocês. A maioria deve estar em descanso hoje, né? Que seja um dia abençoado aí para vocês, certo? E um ótimo restante de semana. Quinta-feira estaremos juntos aí novamente. Valeu, aquele abraço, fica com Deus.